Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Resumo da Premier League. A temporada 2023-2024 está para começar e aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os 20 clubes que irão atrás do tão desejado título da Premier League. Vamos lá. Manchester City, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Kovacic e Gvardiol, saíram Gundogan, Mahrez, Trafford e Stevanovic. Atual campeão inglês da Copa da Inglaterra e atual campeão da UEFA Champions League, título que o Manchester City tanto quis, tanto tentou. É o melhor time da competição nos últimos anos, conseguiu manter a princípio quase todo o elenco, com exceção do Gundogan, que para mim vai fazer muita falta nesse time, e do Mahrez. Se mantiver o Bernardo Silva, que para mim é uma peça crucial também nessa equipe, tem tudo para brigar por mais títulos, por todos os títulos possíveis nessa temporada. Guardiola está fazendo um trabalho sensacional no Manchester City. E nos últimos dias surgiu a possibilidade do Lucas Paquetá também poder ser contratado por essa equipe. Se isso acontecer, para mim vai ser um acréscimo muito grande nessa equipe e joga muito Paquetá. Os brasileiros do Manchester City tem o Ederson. Arsenal, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Declan Rice, Havertz e Timber, saíram Xhaka, Niles, Turner e Patino. E ainda pode chegar o Davi Raya, goleiro, muito bom goleiro, está perto de ser contratado. Alguns jogadores voltaram de empréstimo que estavam em outras equipes, mas ainda não têm o seu destino confirmado, se vão ficar no Arsenal ou se vão para outras equipes, que é o caso do Balogun, do Pepe, do Nuno Tavares e do Marquinhos. Atual campeão da Supercopa da Inglaterra, o Arsenal venceu o Manchester City na final. A Arsenal caiu um pouco de rendimento na reta final da última Premier League. Vem mais forte nessa temporada, vem reforçado. Os reforços, Declan Rice é titular da seleção da Inglaterra, um dos melhores volantes da Premier League. Para mim foi a melhor contratação do Arsenal até o momento. O Havertz para mim é ótimo jogador, foi um dos poucos que salvou na última temporada pelo Chelsea. E o Timber também é muito bom jogador, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Acredito que pode vir ainda um goleiro e mais uma opção para esse elenco ficar ainda mais forte. Aposto no Arsenal ainda mais competitivo. Eu acho sim que o Arsenal vai brigar novamente pelo título da Premier League. Os brasileiros do Arsenal são o Gabriel Jesus, o Martinelli, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Manchester United, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Onana, que para mim foi o melhor goleiro da última Champions League pela Inter de Milão, Malt e Rod Lund, de ótimo rendimento na Atalanta. Quem saiu? De Gea, Phil Jones, Elanga, Alex Telles, Egost, Sabitzer, Tuanzebe e Laird. Pode chegar ainda um volante, pode chegar ainda um zagueiro. Eu acho que vai chegar mais reforços no Manchester. E ainda tem definição em relação com os jogadores do elenco, que são o caso do Fred, do Tomine, do Maguire e do Van de Beek. Manchester United vem reforçado para essa temporada. Acredito que vai colher os frutos do bom trabalho que o Erik ten Hag tem fazendo desde a temporada passada. Na temporada passada, o Manchester United venceu a Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, chegou na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City e está de volta à Champions League nessa temporada. Com a ótima fase do Rashford e do Bruno Fernandes, um Casemiro muito bem no meio de campo, como entrou bem nessa equipe o Casemiro, fora o acréscimo dos 3 ótimos reforços que foram contratados, acredito muito nessa equipe. Os brasileiros do Manchester são o Casemiro, o Antony e o Fred. Newcastle, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Tonali, vindo do Milan, para mim foi a principal contratação até o momento, Barnes, Livramento e Menté. Saíram Sam Maximan, Darlow, Jamal Lewis, Longstaff, Barkley e Clark. Newcastle vem de uma temporada excelente, ótimo trabalho do seu técnico Ed Roy, que na temporada retrasada levou o Newcastle do rebaixamento e levou nessa última temporada a equipe a uma vaga na Champions League depois de quase 20 anos sem disputar a competição. Além de ter chegado à final da Copa da Liga Inglesa, perdeu a final para o Manchester. E tem um bom time, para mim tem uma torcida apaixonada e pode sim fazer mais uma boa temporada. Eu não sei, dependendo do grupo que cair na UEFA Champions League, pode também surpreender. Os brasileiros da equipe são o Bruno Guimarães e o Joelinton, jogadores de seleção brasileira. Liverpool, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram McAllister e Szoboszlai. Saíram Henderson, Fabinho, Keita, Chamberlain, Firmino, Milner, Fábio Carvalho e Steart. Liverpool vem de temporada inferior à dos anos anteriores, sem títulos e agora sem a vaga para a UEFA Champions League.
Contratou dois excelentes meia-campistas, o McAllister para mim o melhor deles, jogou demais no Brighton e na seleção argentina, tanto que foi campeão do mundo com a seleção. Além do Szoboszlai, meia-húngaro do Leipzig. Mas em contrapartida, perdeu muitos jogadores, principalmente meio-campistas, que nem é o caso do Henderson, do Fabinho, do Keita, saiu muito meia-campista desse time do Liverpool. Além de ter perdido o Firmino, que tinha toda uma história dentro do clube. Precisa de mais algumas peças, mas o time continua sendo muito bom. O Jürgen Klopp tem um bom material humano nas mãos e acredito que volta à Champions League na próxima temporada. O brasileiro do Liverpool é o Alisson. Chelsea, quem chega e quem saiu até o momento. Chegaram Nkunku, Nicolas Jackson, Disasi, Robert Sanchez, Hugo Chuco, Coil, Malo Gustos, Andrei Santos, Ângelo, que o Ângelo é do Santos, mas vai ser emprestado por Strasbourg, Diego Moreira, Alex Matos, David Washington, também do Santos, e Ada, do Leeds United. Saíram Azpilicueta, Mendy, Kanté, Kovacic, Havertz, Pulisic, Mount, Aubameyang, Ampadu, Loftus-Cheek, Koulibaly, Casadei, João Félix e Lewis Hall. Chelsea vem de uma temporada muito frustrante para sua torcida, foi apenas o 12º com 44 pontos na Premier League, além de não ter ido longe nas Copas local. Mauricio Pochettino tem a difícil missão de remontar essa equipe, que teve várias chegadas durante a última temporada e que nessa temporada vai ter muitas mudanças, muitas chegadas e principalmente muitas saídas. É um novo time, vai ter que remontar do zero essa equipe. Além, é claro, que o Fofana e o Nkunku, peças importantes nesse time, acabaram se machucando e desfalcarão ao Chelsea no começo da temporada. Sem contar a ausência na Champions League, vai fazer muita falta para o Chelsea. É muito difícil prever como vai ser essa temporada. É só o tempo dirá. Os brasileiros do Chelsea são o Thiago Silva, o Andrei Santos, o Ângelo, que vai ser emprestado, e o David Washington. Tottenham, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Maddison, Vicário, Van der Veen, Solomon, Alexo Vélez e Ashley Phillips. Saíram Winks, Lenglet, Danjuba e o Lucas Moura. O Lo Celso está de volta de empréstimo. Tottenham, que terminou a temporada passada na 8ª colocação, acabou ficando fora das competições europeias. Está de treinador novo, é o Postecoglou, ex-técnico do Celtic da Escócia. A principal dúvida é a permanência do Harry Kane. Para mim, se ele ficar, vai ser um reforço e tanto para o Tottenham. Tottenham pode brigar por competições europeias. Agora, se o Harry Kane sair, para mim vai fazer uma falta gigantesca para essa equipe. É o principal jogador do time, é o goleador da equipe. Os brasileiros do Tottenham são o Richarlison e o Emerson Royal. Aston Villa, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Diaby, Paul Torres e o Tielemans. Saíram Ashley Young, Wesley Moraes, Nakamba e Sanson. O Aston Villa terminou muito bem a temporada na 7ª colocação, conseguindo uma vaga para a Conference League. Muito graças ao ótimo trabalho do Unai Emery, que pegou a equipe perto da zona de rebaixamento e trouxe de volta uma competição europeia. Manteve o elenco, peças importantes como o Thibaut Martins, o Douglas Luiz, o Watkins, permaneceram, que serão muito importantes nessa temporada também, e terão uma companhia de ótimos jogadores como o Diaby, o Paul Torres e o Tielemans. Fez boa pré-temporada e para mim pode surpreender bastante nessa temporada. Os brasileiros da Aston Villa são o Douglas Luiz, o Felipe Coutinho e o Diego Carlos. Brighton, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Milner, João Pedro, Verbruggen, Igor Júlio, Daru. Saíram McAllister, Robert Santos, Kadra, Scherp, Coil, Tisson Gui, Undavi, Sarmiento. E a dúvida que fica é o Caicedo, volante. Tem propostas e ele quer sair. Eu acredito que não vai ficar na equipe do Brighton, vai fazer uma falta gigantesca. Brighton para mim foi a sensação da última temporada na Premier League, com certeza foi a sensação, mesmo com a troca de comando durante a temporada, saiu o Graham Potter, veio o De Zerbi, a equipe conseguiu uma vaga para a Europa League pela primeira vez na sua história, fez ótima campanha. Nomes como Caicedo, McAllister, Mitoma, Enciso foram destaques da equipe durante a competição, que apesar de perder o Trossard, o Cucurella, o Bissomar, fez uma campanha gigante na Premier League. Para essa temporada, perdeu o McAllister, para mim é uma peça que vai fazer muita falta nesse time, e ainda pode perder o Caicedo. Mas trouxe o Milner e continuará apostando em jogadores jovens como João Pedro e Igor Júlio. Os brasileiros do Brighton são o João Pedro e o Igor Júlio.
West Ham, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Edson Alvarez, saíram Declan Rice, Lanzini, Masuaku, Scamacca e Vlasic. Podem chegar o Maguire e o Ward-Prowse, estão muito próximos de ser contratados. E ainda pode perder o Lucas Paquetá. West Ham, atual campeão da Conference League, venceu a Fiorentina na final e jogará a Europa League nessa temporada. Na Premier League, terminou em 14º com 40 pontos. Até o momento, teve algumas saídas, a principal delas, com certeza, foi o Declan Rice, vai fazer muita falta, era titular absoluto dessa equipe. Na pré-temporada, vem de 2 derrotas, 3-1 para o Rennes e 4-0 para o Bayer Leverkusen. E acredito que fica no meio da tabela nessa temporada. Acredito que não vai ser rebaixado, não corre esse risco. Os brasileiros do West Ham são o Paquetá, o Luizão e o Emerson Palmieri, que é o brasileiro naturalizado italiano. Brentford, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Collins, Jisson Kim, Laidlaw, Zabelli, Flecken, Brierley e Schade. Saíram Presley, Bristrup, Devisoglu, Gilbert, Jansson, Godos, Tariq Fosu e Joel Valencia. E o Davi Raya, goleiro, ainda pode ir para o Arsenal. Brentford fez uma boa campanha na Premier League na última temporada, terminando em 9º lugar com 59 pontos, sem correr risco de rebaixamento durante a competição. Durante a pré-temporada, empatou com o Lille por 0-0, o Aston Villa por 3-3, o Boreham por 1-1 e perdeu para o Fulham por 3-2 e para o Brighton por 2-0. As principais contratações foram o Collins do Wolverhampton, o Schade do Freiburg e o Fleck também do Freiburg. Não tem brasileiro no elenco. Fulham, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Bassey e Raul Jimenez, saíram Gazinaga, Sessegnon, Kebano, Joy Bryan, Antonson, Parker e Cavaleiro. Fulham terminou a Premier League em 10º lugar com 52 pontos, campanha segura, apesar de não ter lutado por competições europeias, não correu risco de rebaixamento. Para mim fez um bom primeiro turno, e para mim o Willian também jogou muito bem, não só o Willian, mas o Andreas Pereira também fez boa campanha. Na pré-temporada perdeu para o Chelsea por 2-0 e para o Aston Villa por 2-0 também, e ganhou do Hoffenheim por 2-1 e do Brentford por 3-2. Até o momento trouxe o Bassey do Ajax e o Raul Jimenez do Wolverhampton. Os brasileiros do Fulham são o Willian, Carlos Vinícius, Andreas Pereira e o Rodrigo Muniz. Crystal Palace, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Matheus França, Lerma, Francis, Lewis Hall. Saíram Zaha, Street, Butland, Milijokevic e o Arthur. O Olsen, bom jogador, interessa a outros clubes. Crystal Palace terminou na 11ª colocação com 45 pontos na última temporada e caiu muito cedo nas copas locais. Nessa pré-temporada venceu o Crawley Town, o Watford e o Lyon e perdeu para o Barnet e para o Milionários. Empatou com o Brøndby e com o Sevilha. O time de Roy Hodgson contratou o Matheus França, que vejo muito potencial nele, ex-jogador Flamengo, acho que vai jogar bem na Premier League. Mas perdeu o Zaha, um dos principais jogadores da equipe, se não o principal jogador, para a equipe do Galatasaray. Os brasileiros do Crystal Palace são o Matheus França. Wolverhampton, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Doherty e Tom King, saíram Rubem Neves, Jeong Sang-bin, Raul Jimenez, Sarkic, Ryan Gilles, Collins, Cold, Diego Costa e o João Montinho. Wolverhampton na última temporada flertou com o rebaixamento, como alguns outros clubes, mas acabou terminando em 13º com 41 pontos. Não será treinado mais pelo Lopetegui, que acabou saindo, agora será substituído pelo Gary O'Neill. Na pré-temporada, vitória contra o Porto, Vitória e o Rennes, além do empate contra o Celtic e o Luton Town. Wolverhampton, por enquanto, teve muitas saídas e poucos reforços. Os brasileiros do Wolverhampton são o João Gomes, o Matheus Cunha e o Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português. Bournemouth, quem entrou e quem saiu até o momento. Quem chegou? Radu, Kerkes, Cliver, Hamed Traoré, Alex Scott e Aharonson. Quem saiu? Francis, Dembélé, Pearson, Lerma, Stacey, Stanislas, Travers, Will Dennis e Matias Vina. Bournemouth terminou em 15º na última temporada com 39 pontos e acabou escapando do rebaixamento. Na pré-temporada, o Bournemouth perdeu para o Tel Aviv e para o Atalanta e venceu o Southampton e o Lorient.
Bournemouth será comandado agora por Donny Iraola. A estreia do Bournemouth será contra a equipe do West Ham. E não tem brasileiros no elenco. Nottingham Forest, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Elanga, Olaina, Turner e o Wood ficou em definitivo. Quem saiu? Ojeda, Harbot, Sam Sturridge, Lingard, Kobach, Jordan Smith, Ayev, Lily Taylor, Will Shaw, Renan Lodge e o Anderson, que ainda pode voltar, o goleiro. Eu acho que ainda pode voltar. Nottingham Forest lutou até as últimas rodadas e conseguiu a permanência na Premier League, terminando em 16º com 38 pontos. Durante a temporada contratou muitos jogadores. Na pré-temporada, vitória contra o North Country, contra o Levante e derrotas para o Valência, para o Leeds United, para o PSV e para o Rennes, além de empate contra a equipe do Frankfurt. Nottingham Forest continua à procura de reforços e estreia contra a equipe do Arsenal. Os brasileiros do Nottingham Forest são o Danilo, o Gustavo Scarpa e o Felipe. Everton, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Danjuba, Ashley Young e Shermit. Saíram Tom Davis, Mina, Deacon Cole, Townsend, Begovic, Iverson, Isaac Price e Samuel Smith. Everton na última temporada escapou do rebaixamento na última rodada contra a equipe do Bournemouth, aquele gol do Doucouré, e terminou em 17º com 36 pontos, e na temporada retrasada já havia terminado em 16º com 39 pontos. O técnico Sean Dyche comandará a equipe desde o início, ele havia chegado durante o meio da temporada. O Everton, durante a pré-temporada, venceu o Stade, o Wigan, o Stoke City e o Sport, e empatou contra a equipe do Bolton e contra a equipe do Monza. A estreia do Everton será contra a equipe do Fulham, e não tem brasileiros no elenco. Burnley, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Trofar, Andoni, Coleocho, Redmond, Vigorux, Oshie, Jordan Eber, Obafemi, Larsen e Berg. Saíram Barnes, McNally e o Egorst. E ainda pode chegar o Haru Ramsey, jogador do Aston Villa. O Burnley é o atual campeão da Championship, fez 101 pontos, excelente campanha, e é comandado pelo técnico Company, que fez uma campanha sensacional na Championship. Na pré-temporada, vitória contra o Burton Albion, contra o Sheffield Wednesday, contra o Benfica. Empate contra a equipe do Betis e derrota para o Racing Genk. A estreia do Burnley será contra o Manchester City num jogo muito difícil. O brasileiro do Burnley é o Vitinho. Sheffield United, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Trust, Benny Traoré, Larousse, Slimani, Vinícius Souza e Ravel Morrison. Saíram Berg, Nidiaye, O'Connell, Sharp, Steves e Kyle Gordon. Sheffield United foi o segundo na Championship na temporada passada, com 91 pontos e conseguiu a vaga direta para a Premier League. O time é treinado por Paul Heckingbottom. Na pré-temporada, vitória contra o Chesterfield, contra o Derby County, empate contra o Estoril e derrotas contra o Rotherham, o Girona e o Stuttgart. A estreia do Sheffield United é contra a equipe do Crystal Palace. O brasileiro do elenco é o Vinícius Souza. Luton Town, quem chegou e quem saiu até o momento. Chegaram Kaminski, Raya, Gilles, Issa Caboré, Nakamba, Tahiti Jong, Mats Anderson, Ogbene, Rod Hood, Barkley, ex-jogador do Everton, ex-jogador do Chelsea, e Jacob Brown. Saíram Joy Taylor, Mendes Gomes, Harry Stead, Badley, Landisbury, Oniedina, Thorpe e Alton. O Luton Town ficou em terceiro na Championship com 80 pontos e passou por Sunderland e Coventry nos playoffs de acesso. Luton Town é comandado por Rob Edwards. Na pré-temporada, a vitória contra a equipe do Peterborough, Sheffield Wednesday e Bochum, e empate contra a equipe do Ipswich Town e Wolverhampton, além de uma derrota para a equipe do Bochum. A estreia do Luton Town será contra o Brighton. Não tem brasileiro no elenco. Com certeza será uma temporada muito boa, será excelente Premier League como em todos os outros anos. Aqui eu fiz os meus palpites, eu queria que vocês colocassem os palpites de vocês aqui embaixo. Para mim o campeão vai ser o Arsenal, segundo o Manchester City, terceiro Manchester United e quarto Liverpool. Além do quinto colocado, para mim vai ser o Newcastle, em sexto Aston Villa e em sétimo Chelsea.
Os artilheiros, para mim, vai ser o Haaland, o Harry Kane se ficar e o Rashford. E para mim, dos brasileiros, que eu acho que vai ser os 3 destaques nessa temporada, vão ser eles. Para mim, o Martinelli, o Lucas Paquetá e eu aposto bastante num jogador que o Brighton contratou, que é o João Pedro.